our way back. Hey guys, what's up? So today I'm gonna show my Brazilian friends some of the American road system. So we are gonna be talking about the road conditions here, okay? Isso aí, churrasada. Acabei de sair da fazenda, eu tô carregando milho da lavoura que a gente tá colhendo, trazendo pra fazenda. E eu queria mostrar pra vocês uma das coisas que mais me chamou a atenção desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que é como é que as estradas do interior da zona rural são. Então vocês já começam a notar aí, elas são todas asfaltadas, pintadinha, bem sinalizada, tem placa, tem uma barreira ali à esquerda. E é complicado, né? A gente vê aí o que é o primeiro mundo, né? A gente sempre, a vida inteira ouvindo falar na escola, na faculdade, o que é o primeiro mundo. A gente sabe das highways americanas, as grandes estradas, as interstates que eles chamam. A gente vê em filme, quem vem pra cá visitar turismo geralmente passa por elas, e elas são gigantes mesmo. Uma delas chega a ter 4, 5, 6 pistas de cada lado, então é pista que sobra. Mas o que ninguém mostra, ou que pouca gente conhece, tem a oportunidade de conhecer, é as estradas rurais. E aqui a gente está no meio da zona rural mesmo, não tem, eu não estou numa rodovia principal, aqui é só uma rua, e é entre as fazendas, né? Então a gente pode ver as placas de sinalização, também nas esquinas entre as ruas, vocês podem ver as plaquinhas com os nomes da rua e o CEP, tá certinho. E aqui eu vou entrar à esquerda numa rua que eu poderia considerar aí um dos piores tipos, né? Ela não é tão boa quanto a que nós estava, por ela ser quase que um beco mesmo. Então ela é um pouquinho mais estreita, ela não é picada, mas tem placa, tem tudo, e ainda assim é pavimentada, então facilita bastante. Outra coisa, reparem nos acostamentos, a grama cortada, isso aí é responsabilidade do governo municipal. Onde eu estou morando pertence para a cidade de Wilmington, então eles vêm e cortam, vem o tratorzinho. Agora nós estamos no outono, já indo para o inverno, a grama não cresce tanto, mas no verão, que tem que cortar toda semana, eles estão toda semana aqui, o trator com a roça dele, às vezes vai de cada lado para fazer ligeiro, é bastante coisa. Então também o cuidado com a boa imagem da zona rural aqui, porque se vocês notarem, é zona rural, tem lavoura, tudo, mas também tem muita casa. Por quê? Porque como é asfaltado e os caminhos são muito rápidos, é fácil para tu chegar na cidade. O que está acontecendo, pelo menos aqui na região, meu chefe estava me falando, muita gente que mora na cidade e quer se ver livre da correria, barulho de carro, enfim, do barulho da cidade, eles estão vindo para essas regiões, que apesar de serem zona rural, eles têm acesso a, se quiser ir no mercado, no Walmart, que é aqui perto, vai, 10 minutos tá lá, é tudo muito
fácil. Então acaba que vira uma zona rural não tão rural assim. Mas muito tem a ver com a situação das estradas e o cuidado que eles têm. Nós vamos passar aqui, vocês vão conseguir ver, esquerda e direita, numa faixa no meio dos campos, onde foi feita a pipeline, que nada mais é do que uma tubulação de gás, onde eles transportam o gás, obviamente, e ela vai cruzar 2 ou 3 estados, acho que vai da Pensilvânia até Illinois ou até Indiana, e está passando aqui pelos nossos campos. O negócio aqui é o seguinte, way back. E não tem muita conversa. A empresa vai chegar, vai explicar o projeto e eles vão calcular a área que eles ocuparam para trabalhar e vão te pagar referente ao preço que é, por exemplo, milho ou soja e referente à tua média. Geralmente eles aceitam, mas se o produtor não aceitar, daí o governo vai intervir, vai dizer que é pro bem do país e que vai ter que ser feito, não tem muito como fugir. Estava lendo também esses dias o custo de logística da soja brasileira comparada com os Estados Unidos. A nossa soja, para ser transportada, ela custa 4 vezes mais que a soja americana e também que a soja argentina, uma coisa que eu não sabia. Então, para vocês verem como a gente tem a evoluir, questão do nosso sistema portuário também, eles comentam bastante, das próprias rodovias, a própria China, que é o nosso maior importador, já deixou de comprar soja, teve que ficar esperando mais de 2 meses para navio ser carregado no Brasil e morreram esperando. Então, acabaram recorrendo a países como Estados Unidos, que tem o grão e tem a infraestrutura. Então fica um pouco aí do que a gente tem pela frente. É claro que o sistema de rodovias desse não se faz a noite por dia. Eu estava falando com o meu patrão, ele disse que é assim. Hey Ricky, are you running the spreader in number 3? Yes. Say again. I turned on the first load I did. Okay, it's on now. Yeah, it's working. Então, a gente vê que a gente está bem atrás ainda, temos muito correr pela frente, mas não podemos se afrouxar, vamos botando. Estou chegando aqui no campo, vou carregar mais uma e depois vou voltar de volta. Esse é o meu recado. Um beijo.